Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina em parceria com o Sistema Catarinense de Comunicação. Na pauta, as empresas, as marcas e os líderes que fazem a diferença, os principais assuntos do empreendedorismo relacionado ao futuro do Estado e do Brasil. O nosso tema de hoje tem a ver com o papel da comunicação estratégica para as organizações, para as marcas que querem dialogar com seus diferentes públicos, sejam eles os seus clientes, os seus fornecedores, parceiros, a sociedade como um todo. Temos o prazer de receber um dos profissionais e empreendedores mais respeitados no setor de mídia, com uma trajetória de mais de 30 anos na área de atuação, passagens por grandes grupos de comunicação como Folha de São Paulo, Valor Econômico e também estruturas de posicionamento relacionados a ações de empresas e marcas que dialogam com os stakeholders. Temos o prazer de receber Flávio Pestana, hoje à frente como CEO da Brazil Economy, um portal relacionado a conteúdos de mercado, negócios, marcas, lideranças, um espaço onde as empresas e as organizações são acompanhadas, têm as suas trajetórias e suas principais iniciativas relacionadas e acaba se tornando uma grande vitrine para que executivos e empresários, o mercado financeiro, investidores acompanhem a evolução, a trajetória das principais organizações brasileiras. Flávio, que é originalmente engenheiro, administrador de empresas, mas fez toda a sua trajetória no pulsante setor, o nervoso setor de mídia brasileiro. Flávio, seja super bem-vindo ao Lead Talks. Eu queria começar compartilhando aqui um pouco com o nosso público essa história dessa mídia mais relacionada a negócios, né? Então, a gente tem características de veículos de comunicação no Brasil, a Exame, a Forbes, a Fortune, a Valor Econômico, a seção da Folha de São Paulo, você teve passagens também pelo Estadão. Como é este ambiente de plataformas de conteúdo relacionadas a negócios? Por que hoje seria tão importante, especialmente para os mercados regionais, ter a sua história acompanhada por esse jornalismo mais especialista e em profundidade? Seja super bem-vindo. Obrigado, Delton, pelo convite. Prazer, uma honra estar aqui com você. A mídia tem se transformado de uma maneira muito interessante e talvez tenha sido o setor que mais cedo foi atingido pelo esse fenômeno da digitalização e da internet, né? E que mais sofreu também. Não só foi atingido antes, como também foi atingido de forma muito violenta, vamos chamar assim. E o que aconteceu nesse processo é que essa grande mídia, de uma certa forma, teve que encolher seus quadros e passou a cobrir de forma muito precária esse mundo das empresas, né? Que é o que faz o Brasil andar para frente, na verdade, né? São as empresas, são as pequenas, médias, grandes empresas que estão aí espalhadas pelo Brasil inteiro, que fazem o Brasil caminhar. Então, assim, ficou um vácuo durante um determinado momento, onde a grande mídia não tinha mais gente para cobrir essas empresas, porque elas enxugaram os seus quadros, né? E ninguém estava cobrindo. Então, começaram a surgir veículos digitais, como o nosso, que é o Brazil Economy, quer dizer, com essa missão de trazer essas histórias, né, que são maravilhosas, excelentes, né, grandes cases, para o leitor, para a comunidade de negócio que estava sendo desatendida. Então, esse espaço existe, esse espaço é amplo, tem muitos negócios acontecendo no Brasil todos os dias e é muito importante que alguém esteja trazendo isso aí para a comunidade dos negócios. Essa é a nossa missão. A sua trajetória nesses 30 anos conectados com o setor de mídia é histórica, enfim, tem momentos muito marcantes. A sua passagem na Folha de São Paulo, à frente, né, da gestão de negócios, de áreas da Folha de São Paulo, a sua passagem no UOL, né, liderando aquele projeto, naquela época ainda nascente, né, de um universo novo que se avizinhava, o projeto da Gazeta Mercantil, que sempre foi, né, um ícone do noticiário de negócios brasileiro. A Gazeta Mercantil tem inclusive uma relação afetiva, né, com os empresários, de confiança, credibilidade.
e você esteve à frente aí desse lançamento, desse startup, né? Desse lançamento da Valor Econômico, que é um projeto hoje consagrado, né? No mercado econômico. Então, eu queria te ouvir com as suas passagens, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, Valor Econômico, Estadão, que são veículos e brandings, né? Talvez gestados ou pensados na economia pré-pandemia. Que principal diferença você vê em um veículo, uma plataforma, de um momento pós-pandemia ou da nova economia, como a Brasil Economy? Que principais diferenciações você percebe do ponto de vista de encarar o acompanhamento da vida empresarial brasileira? Bom, pergunta interessante, né? Eu acho que a pandemia, primeiro que ela mexeu muito com a forma como você trabalha, né? A forma como as pessoas frequentam locais de trabalho, como as pessoas se comunicam, né? Então, hoje, assim, se você pensar no período pré-pandemia, o período pós-pandemia, hoje, praticamente, você faz 100% das suas entrevistas de forma digital. Antigamente, você tinha que deslocar um jornalista, tinha que ter um veículo, tinha que levar o jornalista até um local para conversar com alguém, voltar para a redação, escrever a matéria, editar a matéria e tal. Ou seja, a pandemia, de uma certa forma, acabou com isso, né? Fez com que as pessoas começassem a se comunicar de forma digital e fazer tudo de forma digital. Isso aí acabou sendo um grande ganho de produtividade, né? Se perdeu um pouco de contato humano, ao mesmo tempo. Outra coisa, quer dizer, que permitiu que também que o jornalista não estivesse numa redação, ele pode estar na casa dele, pode estar na praia, pode estar em Florianópolis, quer dizer, ele pode estar onde ele quiser, ele vai fazer basicamente a função dele da mesma forma. Então, também essa é outra forma. Você passou a ter mais opções de contar com mão de obra, né, que estejam normalmente em outros lugares que você nem imaginava que você poderia contar, né? Então, assim, alguns setores, obviamente, sofreram muito e começaram a se recuperar, e à medida que eles vão se recuperando, eles voltam a se tornar atores econômicos ativos, né? A área de eventos, por exemplo, que é uma área que você está tão envolvido, quer dizer, é uma área que sofreu muito, né? E hoje começa a voltar a anunciar, e começa a voltar a se comunicar. Então, assim, eu acho que esses são, assim, em termos da mídia, o grande ganho foi esse ganho de produtividade, né? De você permitir você fazer coisas que não eram imagináveis antes. Do ponto de vista de olhar para esse mercado empresarial brasileiro, para esse capitalismo brasileiro, a Brasil Economy traz uma lupa em especial para o sul do Brasil, ou para esses mercados, vamos dizer assim, fora da Faria Lima, esses ambientes do Brasil real, como você menciona, né? Esse Brasil que dá certo, que cresce, que muitas vezes está não no radar dos grandes centros urbanos do Brasil, São Paulo, Rio. Em especial, a Brasil Economy tem uma coluna, uma seção, que é o South Economy, em parceria com o LEAD, com o objetivo de conectar essas incríveis histórias e trajetórias empresariais para que sejam de conhecimento nacional. De onde surgiu este olhar, de onde surgiu esta visão de que tem um Brasil muito grande e desconhecido no ambiente corporativo e que poderia ser melhor retratado? Olha, eu acho que, como eu falei, a gente surgiu para justamente trazer essas histórias das boas empresas que estão no Brasil, não necessariamente brasileiras, mas que atuam no país, que fazem negócios no país, que desenvolvem o país, né? E quando você tem esse olhar, obviamente o Sul chama atenção. Por quê? Porque o Sul é o lugar que com certeza gerou mais empreendedorismo, tá certo? Nesse país. Então, assim, quer dizer, você não encontra o que você encontra, por exemplo, no interior de Santa Catarina, né? Cidades com aquele volume de empresas, isso você não encontra em nenhum lugar do Brasil, né? Então, acho que era natural que a gente, querendo trazer histórias de empresas, a gente fosse buscá-las, né, onde as empresas realmente estão, e elas estão aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, quer dizer, são dois mercados com potencial, com volume de empresas, com volume de histórias, casos fantásticos, né? Ontem mesmo teve um evento do LEAD, quer dizer, a gente viu casos lá que eu te diria que a grande maioria da população brasileira muitas vezes não ouviu falar dessas empresas, né?
Você for em São Paulo, no Rio de Janeiro, Salvador, as pessoas não conhecem essas empresas, né? E são empresas de bilhões, estão gerando milhares de empregos, estão exportando, estão comprando, estão vendendo. Então, eu acho que é fascinante, né? E eu acho que não teria um lugar melhor para a gente ter foco, né, do que o Sul. Na verdade, te ouvindo responder, Flávio, a pergunta deveria ser por que não estavam aqui? Ou por que as organizações, né, de mídia, de comunicação de negócios não estavam acompanhando esse mercado em ebulição? E completando, quer dizer, eu também acho que acaba havendo uma certa necessidade dessas empresas, tá certo? Até porque elas não são conhecidas e não são faladas, né, de se mostrarem, né? Então, elas também acabam valorizando o fato de ter veículos, né, nacionais que queiram contar suas histórias para o Brasil inteiro, né? Então, acho que juntou as duas coisas, né? Essa necessidade de a gente levar essas histórias e a necessidade do empresário que ele também quer que as suas histórias sejam conhecidas, né? Que seus negócios repercutam nacionalmente. Então, foi um casamento muito feliz. Uma das vertentes importantes das empresas como o Brasil Economy na nova economia é justamente estar antenado aos mercados e movimentos e tendências internacionais e procurando sempre estar atualizado, up-to-date e sempre à frente de comportamentos que muitas vezes acontecem de maneira, em primeiro momento, nos países desenvolvidos e depois acaba desdobrando para o mundo. A Brasil Economy tem uma parceria com a Fortune, que é uma das principais publicações aí de mercado e negócio do mundo. Queria te ouvir um pouco como se materializa essa parceria e como você acredita que ela pode se desenvolver ao longo do tempo. Olha, eu acho que é muito importante acho que o Brasil sempre teve uma mídia muito ativa, muito desenvolvida e muito conectada, né? Quando você fala em televisão, por exemplo, que é o veículo aqui, né, a televisão brasileira é mundialmente reconhecida pela sua qualidade, pela sua potência, né? E acho que não é diferente nos outros segmentos, quer dizer, mídia impressa, a Veja foi a terceira ou quarta maior revista semanal do mundo, né? Os jornais brasileiros, a Folha de São Paulo chegou a ser o maior jornal do Hemisfério Sul em determinados momentos. Então, a mídia brasileira sempre foi muito ativa, né? E o mundo da comunicação brasileiro, diga-se de passagem, anunciantes, agências, veículos, sempre foi um ecossistema muito forte que funcionou sempre muito bem. Referência mundial, inclusive, né? Excelência mundial, uma das propagandas mais premiadas do mundo, quer dizer, então, realmente esse ecossistema funcionou muito bem. Com a digitalização, eu acho que essa necessidade de você se conectar mais com o exterior aumentou muito. Por quê? Porque se antigamente você ia nos Estados Unidos e tinha 3, 4 veículos de benchmark, hoje você tem 50, 100 sites e mais sites de notícia, de política, de negócios, de culinária, quer dizer, o volume a fragmentação que aconteceu na mídia com o advento da digitalização criou centenas, milhares de veículos pelo mundo, muitos deles que estão fazendo coisas espetaculares. E você precisa estar muito atento, né? Porque tem muito benchmark para você fazer e muito pulverizado. Então, isso é muito importante, realmente, qualquer veículo hoje que queira ser bem-sucedido num mercado, que ele tenha esse olhar e essas conexões espalhadas pelo mundo. A gente fez esse acordo com a Fortune, que é uma das principais revistas de economia e negócio do mundo, muito também com essa visão de trazer não só conteúdo, mas tentar entender bem como é que eles estão, né, tocando o desenvolvimento do seu negócio. E acho que assim, os cases são maravilhosos, não só na Fortune, mas por esse mundo afora, né? Acho que a gente está vendo um novo modelo de negócio de mídia nascer, que não era algo que se imaginava há 15 anos atrás, né? E isso é fantástico. Eu acho que temos que estar atentos e trazer essas boas experiências para cá. Legal, Flávio, ao longo desses seus 30 anos aí de mercado de comunicação, você teve e tem um olhar privilegiado sobre a evolução, o amadurecimento de empresas e dos empresários e executivos, né? A relação, inclusive, de empresários e executivos com o universo da comunicação, historicamente, é uma relação de pouca compreensão, muitas vezes, né? Quer dizer, o empresário
não compreende, muitas vezes, como estar, enquanto pessoa jurídica e, eventualmente, até enquanto pessoa física, visível e controlando a narrativa e o storytelling da sua empresa, da sua história, da sua marca. E a gente tem vivenciado um mundo onde todos nós, empresários ou pessoas físicas, enfim, estamos sujeitos à crítica do tribunal global e implacável do mundo digital. Inclusive crises de imagem, reputação, escândalos, problemas de compreensão, ruídos de comunicação por parte do mercado têm afetado empresas e marcas, às vezes de maneira irreversível, né? As empresas estão despertando mais sobre a necessidade de profissionalizarem a sua comunicação, de ter uma estratégia de comunicação, de controlar a sua comunicação, porque se você abrir mão disso, você está deixando que os outros falem a respeito de você e da sua marca. Então, eu queria te ouvir um pouco da tua expertise, como é que você tem visto esse amadurecimento, se é que está tendo uma evolução de amadurecimento da compreensão das empresas, especialmente sobre como tratar reputação corporativa, como tratar a relação da sua empresa com as mídias e, completando, em especial, a ascendente e nova figura do CEO influencer. Ou seja, se antes o CEO era esperado dele que fosse um ótimo administrador de empresas, que entregasse o resultado que foi combinado para o acionista, hoje espera-se também que ele se comunique com o mercado, com investidores, com mídia, com a sociedade, com o consumidor, com fornecedores, com parceiro, eventualmente conte um pouco dos seus bastidores, dos bastidores da empresa, transmita verdade, seja a cara, o embaixador da empresa, e temos tido exemplos visíveis e protagonistas de empresários que ficaram midiáticos até, né? E que se confundem até o desempenho da empresa com o desempenho pessoal dele e a sua credibilidade. O quanto isso é positivo, o quanto isso é um risco, como você imagina dessa evolução da compreensão de empresas e empresários a respeito da comunicação? Delton, acho que alguns anos atrás, quando o mundo era um mundo de poucos veículos, né? Então o empresário tinha 2, 3 jornais que ele tinha que falar, 2, 3 TVs, 2 revistas, uma revista. Era um mundo onde você conseguia administrar com mais facilidade a comunicação, né? E antigamente você pegava assim um empresário, ele queria falar com aquele jornalista, não falava com qualquer um, porque ele sabia que aquele jornalista entendia do negócio e ele tinha certeza que ia ter um material editorial correto. Isso acabou, né? Por quê? Porque os veículos se multiplicaram, né? A fragmentação da mídia, todo mundo virou um editor hoje, né? Você tem um blog, você é um editor. Você tem seu veículo, né? Você tem voz, você tem público, você tem audiência. Isso elevou o risco da comunicação para um nível altíssimo, né? Porque qualquer pequeno erro, qualquer falta de entendimento pode gerar uma crise de imagem, né? Eu então acho assim, e dentro desse contexto surgiu cada vez mais forte uma coisa que é antiga, né? Mas que cresce muito acima do que cresce os outros players da comunicação, que são as agências de comunicação corporativa. Justamente porque elas é que administram e minimizam as chances desse risco, tá certo? Não serem bem administrados. Então, são empresas que estão crescendo, muito acima dos outros players do mercado, justamente por causa que as empresas entenderam que elas estão muito mais expostas e o risco ficou muito maior. Então, assim, quer dizer, se eu tiver que dar um conselho para uma empresa que começa a crescer, começa a aparecer, é que ela realmente procure profissionais de comunicação que saibam administrar esses canais, que saibam administrar esses riscos, tá certo? Para minimizá-los, porque muitas vezes as coisas acontecem muito rápidas e muito sem controle, né? E se espalham. Então, isso é uma grande mudança mesmo, e eu acho que as empresas estão entendendo isso, tanto que as empresas de comunicação corporativa crescem a taxas assustadoras, né? Agora, é muito importante, e isso foi agravado, viu, Delton, pela juniorização das redações.
como a gente falou, quer dizer, como esse dinheiro saiu da mídia e foi para plataformas digitais, isso fez com que as equipes, as redações se tornassem não só menores, mas mais júniores. E também com menos capacidade, muitas vezes, de ter uma interlocução adequada com o empresário, né? Então, isso também dificultou muito. Isso tornou mais ainda importante a presença dessa empresa de comunicação corporativa, porque ela faz esse meio de campo entre uma redação júnior, muitas vezes, e um empresário que está se sentindo que precisa falar, mas quer que a coisa saia certa, né? Então, assim, é um fenômeno que talvez até irreversível, né? Não é uma coisa, acho que vamos conviver com essa juniorização, com essas empresas de comunicação corporativa cada vez mais poderosas. Perfeito. Flávio, para encerrar essa primeira conversa de uma série que teremos ainda, né? Queria te ouvir um pouco com o teu olhar, a sua visão de futuro. O que você tem acreditado que é o caminho, ou talvez o perfil que será preponderante, ou perfil de sucesso dos líderes do ponto de vista da relação dele e de suas empresas e marcas com as mídias, com a comunicação? Para quem nos acompanha, especialmente empreendedores que estão naturalmente focados nos seus negócios, num ambiente competitivo, concorrencial, incerto, e agora tem cada vez mais que se preocupar também com a questão da comunicação. Que insight você gostaria de compartilhar com esse empreendedor que nos acompanha, em que comunicação para ele não é exatamente o foco da sua atividade, mas ele percebe que, se não tiver uma estratégia, de algum modo, isso pode deixar oportunidade na mesa ou até vir a prejudicá-lo em função de alguma situação de mercado que manche a sua reputação construída muitas vezes após anos de dedicação. Então, queria te ouvir, como visão de futuro, qual é o perfil da empresa e do líder que você vê que será sucesso nessa arena da comunicação e da mídia, e como você acredita que a Brasil Economy pode contribuir para que essa empresa, essa marca, consiga gerenciar, construir a sua reputação, seu posicionamento diante, por exemplo, de um público, de uma audiência tão qualificada e tão high level, que é a audiência da Brasil Economy, formada por empresários, financistas, investidores e executivos de mercado do Brasil inteiro. Adelton, faltou até completar isso na tua outra pergunta, mas acho muito importante. Quer dizer, eu acho que o que a gente começa a perceber, o mundo todo vê, é que empresas, quando elas querem se comunicar, elas são chatas, né? A empresa não é uma coisa, né? Não é um ser humano, a empresa é um negócio, né? E negócios são chatos para se comunicar. E cada vez mais se percebe que você precisa ter pessoas, né? As empresas precisam mostrar suas caras, né? Precisam ser pessoas atrás dessas marcas, atrás dessas fábricas, tá certo? Que estão fazendo as coisas. E elas não são chatas, as pessoas têm o que falar, as pessoas conseguem transmitir muito melhor, né, do que coisas impessoais, que é o que acontece com uma empresa. Então, acho que, e com as mídias sociais, dando esse palanque, vamos chamar assim, tá certo, para todo mundo, né, as empresas começaram a perceber que muitas vezes elas precisavam ter porta-vozes, né, que usassem bem esse canal, né, para ela aumentar a eficiência da sua comunicação, porque a empresa em si era mais ineficiente do que uma pessoa. E acho que isso foi um processo que está crescendo, está crescendo, está crescendo. Aumenta o risco, obviamente, né? Porque nem todos os líderes estão preparados, muitas vezes, para ser comunicadores, né? Estão preparados para ser administradores, tá certo? Então, você mais ainda precisa de media training, né? Mais ainda o líder precisa se cercar de uma série de conhecimentos para realmente ele cumprir bem esse papel. Acho que, assim, os veículos têm um papel muito importante, porque os veículos conseguem ter uma audiência muito grande, tá certo? E conseguem, de uma certa forma, ser também esse intermediário entre o líder, entre o executivo, que tem mensagens, tá certo? E uma comunidade de negócios, de público, de audiência, que precisa ouvir isso, né? Então, quer dizer, a gente acaba conseguindo vitaminar esse processo, tá certo? Torná-lo ele mais rápido e mais eficiente, porque a gente atinge um volume de gente muito maior
do que muitas vezes um líder sozinho com a sua audiência, né? Então, acho que aí é que é o papel dos veículos. Fazer essa intermediação e também, muitas vezes, ajudar nessa tradução, né? Porque muitas vezes o líder também não consegue, tem um discurso muito técnico para um público que não é tão técnico, né? Então, acho que o papel dos veículos vai ser também fazer isso, né? Traduzir, amplificar, né? E colocar o lado positivo de tudo isso, né? Ou seja, até aperfeiçoar essa linguagem e de como se comunicar nesse universo, que é o se exponha com moderação. Talvez seja essa, de maneira profissional, de maneira pensada e de maneira técnica. Exatamente. Recebemos e tivemos o prazer de conversar com Flávio Pestana, um dos profissionais mais respeitados e de maior credibilidade no setor de mídia brasileiro, mais de 30 anos de trajetória, passagem por grandes grupos como Folha de São Paulo, Estadão, Gazeta Mercantil, liderou o nascimento da Valor Econômico e hoje está à frente como CEO da Brasil Economy, um dos principais veículos relacionados a mercado e negócios do Brasil, que dedica uma sessão especial para o sul do país, o South Economy, em parceria com o Sistema Lead Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Acompanhe este conteúdo do Lead Talks em todas as plataformas do Lead Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também através do Sistema Catarinense de Comunicação, no portal do SCC10 e de televisão aberta através do canal do SBT de Santa Catarina. Nos acompanhamos e nos vemos no próximo Lead Talks.